Olá, começa agora mais um programa Sala de Visitas. Na edição de hoje nós vamos falar sobre o trabalho dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. E quem está aqui no estúdio para discutir o assunto com a gente é o presidente do CONSEG do Itaim Bibi, Bernardo Valles. Bernardo, seja bem-vindo. Olá, estamos aqui convidados pelo Coronel Camilo, vereador hoje, para falar alguma coisa sobre os CONSEGs. E como o Bernardo já adiantou, quem vai discutir este assunto com a gente também é o vereador Coronel Camilo, do PSD. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Os CONSEGs, uma grande ferramenta, aí vamos discutir e mostrar para todo mundo a importância desta ferramenta. Para começar esse nosso debate, conta um pouquinho por que os CONSEGs foram criados aqui na cidade de São Paulo. Então vamos lá, para todos que entendam, né, a participação do cidadão é fundamental junto com o poder público. Não só na segurança pública, mas com relação a outras áreas do município, do estado, da área federal. E os Conselhos de Segurança, eles foram criados em 1985 pelo então governador do estado, Franco Montoro, como uma forma de ouvir a comunidade. Isso deu muito certo. A Polícia Militar de São Paulo passou a usar os CONSEGs dentro de uma filosofia de polícia comunitária fortemente e os resultados têm sido muito bons. Então, o CONSEG, ele tem, pela formação, sempre a participação de um oficial da Polícia Militar, de um policial civil, um delegado da Polícia Civil e da comunidade. E, obrigatoriamente, o presidente é da comunidade, como é o caso aqui do nosso presidente Bernardo. Bernardo, você está há quanto tempo no CONSEG do Itaim? 20 anos. Sou como presidente há 20 anos. Frequento uns 22 anos já. E para você, qual que é o papel do CONSEG dentro do bairro? O papel do CONSEG é entre a Polícia Militar, a Prefeitura e a Polícia Civil, agregar junto com a comunidade para melhorar, desenvolver melhor o bairro. Isso vem acontecendo lá no Itaim? Graças a Deus vem acontecendo bem, nós temos feito bons serviços aí, está valendo a pena. Vereador, o senhor acredita que, como esses conselhos têm a presença da Polícia Militar, tem como membro, eles ajudam a estabelecer as prioridades do atendimento à população em cada região da cidade? Sem dúvida, né? Nós estamos vendo aqui na cidade os conselhos, né, participativos, né? E o CONSEG é uma ideia como essa que surgiu lá atrás. Então, a obrigatoriedade de estar presente o poder público e ouvir a comunidade é fundamental para a solução dos problemas. Isso, na realidade, começou há muitos anos atrás, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos surgiu uma reunião chamada CompStat, que era uma reunião onde a comunidade sentava em cada cidade para discutir o problema de segurança. Isso acabou sendo trazido para cá. E aqui, essa ideia fomentou bastante. Nós temos hoje cerca de 93 CONSEGs na capital. No estado todo é próximo de 684, acho, CONSEGs atuando no estado inteirinho. Então, imagina aí todas essas reuniões, né, discutindo segurança. E para aqueles que estão nos assistindo, né, a segurança é uma responsabilidade de todos nós, né? Ela não é só da polícia, não é só do governo. Cada um tem uma participação importante e o CONSEG oferece essa participação. Normalmente eles se reúnem uma vez por mês, né? Numa igreja, numa sociedade, num clube, às vezes numa delegacia de polícia, num batalhão da PM. E as pessoas podem levar os seus problemas e, mais que isso, pode apresentar soluções. A mudança de uma rua, a mudança de uma entrada de um edifício, de um shopping. Ou seja, são questões, às vezes, que não estão ligadas diretamente à atuação policial, mas que fazem a diferença aí na segurança pública. A população, ela costuma reclamar tanto que falta segurança na cidade. E o primeiro passo seria isso, participar, né, de um conselho comunitário de segurança, fazer sua parte, ver o que está de errado na sua região, né, Bernardo? Exato. Nós recebemos as reclamações na reunião, temos o ofício, a pessoa preenche e com esse ofício nós vamos adiante e cobramos dos, vamos dizer, locais que ou Polícia Militar, ou Prefeitura, Polícia Civil, CT, a gente fica em cima cobrando. Graças a Deus tem dado muito certo isso. E quantos membros tem um Conselho Comunitário de Segurança? Tem um número ou pode ter quantos membros forem necessários? Quantas pessoas quiserem participar? Não, pessoas podem participar, está aberta a sessão para qualquer um. Agora, membros mesmo, é um membro nato, que é o delegado, outro membro nato, que é o capitão e o presidente.
Depois tem 2 secretários, vice-presidente também, e o resto é convidado para, se quiserem participar, ajudar nós, né? Alguns consegues, eles até caminham um pouquinho mais nessa estrutura, eles criam lá a figura do diretor social, do diretor financeiro, né? E é importante que isso seja criado, né? Relações institucionais para fazer relação com o governo, com outras áreas, né? E dos consegues, recentemente também se agregou valor a isso. Antes era só o Estado, agora tem a participação muito forte da Prefeitura. Então tem a participação da Guarda Civil Metropolitana, de agentes do CT, conforme o assunto que vai ser discutido, vem agente do CT, da Ilume, né? De outras áreas, do CONTRU. Então a participação tem sido muito boa e muitas soluções estão surgindo disso do Consegue, né? Pelo lado da polícia, é muito importante o Consegue. Para a polícia poder planejar, ela precisa da informação. Quem tem a melhor informação é o Consegue. Por quê? Ele está ouvindo a comunidade, quem mora na rua sabe exatamente o que está acontecendo. Então, essa informação acaba vindo pelos Consegues. Então, para aqueles que estão aí assistindo, é importante comunicar a polícia. Então, é importante ligar o 190 quando for uma emergência, ligar para o Disque Denúncia quando for um caso crônico, ir na delegacia ou fazer pela internet o boletim de ocorrência quando tiver algum problema e ir no Consegue. A PM, a Polícia Civil, pega essa informação do Consegue, porque muitos às vezes não querem entrar em contato direto com a polícia. Então eles acabam indo no Consegue e o Consegue traz. A pessoa tem medo de represália, principalmente nos casos aí de bagunças na rua, de boates, de bancadões. Então o Consegue é uma grande ferramenta para que através dele chegue essa informação para a polícia. E Bernardo, é um trabalho voluntário ou vocês são remunerados? Não, voluntário. Voluntário, né? Voluntário. Nós tivemos muito sucesso com alguns casos, como o Coronel falou, de casas noturnas, que dava muita briga. Eu vi que aquele ia despencar para um lado aí que não era muito interessante. O que eu resolvi fazer? Fiz uma reunião com as casas noturnas e lá eu expliquei o que está acontecendo tudo e que vai desgraçar alguém logo, logo. Vamos fazer uma coisa? Vamos sortear uns jantares para a comunidade ir no local e verificar o que está acontecendo. Porque eles ficam dentro de casa, é madrugada, tudo, eles dormem e não vão sair para ver o que está acontecendo, né? E isso deu muito certo. Tanto que não precisa nem entrar no meio, eles viraram amigos dos donos da casa noturna e se acertaram tudo. Foi um negócio muito bom. Hoje nós temos 35 jantares aí. Cada bar que entra me põe junto. E quando vem alguma reclamação, eu pego o ofício, vou na casa noturna, explico o caso, dou 15 dias para eles se arrumarem. Se eles se arrumarem, muito bem. Se não arrumar, eu sou obrigado a mandar para frente. Mas para não dar nem trabalho para a prefeitura, nem para a polícia, nem nada, trabalhamos desse jeito e está dando muito certo. Carol, essa foi uma ideia fantástica lá. É um exemplo bom do funcionamento do Consegue, né? O Itaim Bibi tem muitos bares, muitos restaurantes, muitas casas de show e o respeito é fundamental, né? Não só da casa de show, né? Mas do próprio cidadão. Muitos às vezes reclamavam e eram extremamente intolerantes. Então, essa ideia que veio do Bernardo junto com a sociedade lá, cada reunião do Consegue sorteia-se lá uns 3, 4, 5 jantares ou presença em cada um, em cada vez. Então, 30 restaurantes lá que dão um jantar, por exemplo, para o casal, né? E eles frequentam as casas, né? E eles conhecem os problemas. Então, o que acontece? Do lado dos moradores, eles passam a ter um pouquinho mais de tolerância. E do lado das casas de shows e dos restaurantes, eles diminuem o ruído porque eles passaram a perceber que eles estão incomodando. E como eles estão incomodando os frequentadores, eles também não querem isso. Então foi uma ideia que deu muito certo, né? Está funcionando bem. Eu tive no Consegue lá, recebi inclusive um vale aí de um jantar que a gente vai lá para conhecer. Mas esse é um exemplo prático, né, do funcionamento dos Consegues. E é um exemplo, eu acho que pode ser levado, né, Bernardo, para outras regiões da cidade que sofrem com problema, como a Vila Madalena, a Vila Olímpia. Exatamente. Regiões que concentram muitos bares. Moema tem limite de horário, mas tem bar que acaba ultrapassando o horário limite. E às vezes também não é a casa noturna. É que eu falei para o pessoal, vocês vão lá e verificam o problema que tem, porque muitas vezes não é a casa noturna. Estaciona um carro na frente com som alto e dispara lá.
Só que a pessoa está dormindo, não vai levantar, abrir a janela para ver o que está acontecendo. Vai achar, né? que é da casa noturna o barulho. E então consegui, perante a polícia militar e tudo, que segurasse um pouco isso daí, funcionou bem. Outro caso que nós tivemos também, que ganhamos o prêmio, aliás, nós ganhamos de 6 prêmios, 5 melhores conseguem, né? E foi os rachas na Faria Lima, que foi muito famosa na época. Também sentava de madrugada com o coronel na Faria Lima. E a gente irradiava, pegava os carros mais na frente e tudo. O abuso foi tão grande que uma madrugada um rapaz chegou para mim e falou: escuta, o senhor que entende tudo aqui, onde é que pega um carro para ir para São José de Rio Preto? Falei: eu não entendi. Aí eu vim de São José de Rio Preto para assistir as rachas aqui e o táxi sumiu. Falei: mas só vem de lá aqui? E assim vinha de Santos, de Ribeirão Preto, vinha de todo lado, vinha lá para assistir os rachas. Finalmente, com a polícia militar, naquela época tinha a polícia do trânsito junto, conseguimos acabar com isso. E para quem não conhece ali a região, esses rachas aconteciam ali na esquina da Faria Lima com a Juscelino, que tem um posto ali na esquina. Aquele posto ficava sempre lotado, as pessoas não conseguiam passar. E era até perigoso você ir para aquela região, né? Sem dúvida. Olha, tinha de tudo lá, tinha uns 1000 pessoas lá paradas. Teve uma vez que um jogou uma bomba lá, o menino foi pegar, estourou a cara do menino todo. Tinha de tudo. O que você podia imaginar tinha. O que a gente pegava de bandidos e tudo lá era terrível. Graças a Deus conseguimos acabar. Voltamos à participação, né? A participação é fundamental para que a solução venha, né? Então o que eles fizeram lá nessa parte foi trabalhar junto com a polícia, dar informação, a polícia conseguiu evitar. E, por um lado, eles estão se divertindo hoje, ou seja, nenhum restaurante fechou, nenhuma casa de som fechou. É lógico, os rachas não podiam continuar, mas a intervenção ali fez com que todo o ambiente ficasse melhor. Então, ali pulsa a cidade, quem vai de noite lá vê isso, né? Ou seja, não se deixou de ter a diversão, de ter a opção da casa noturna, de ter aí São Paulo girando quase que 24 horas, só que de uma forma organizada. Quando a gente tem organização, nós temos aí uma probabilidade menor do envolvimento dessas comunidades com ambientes para o crime, né? Do crime acontecer, e a qualidade de vida aumenta para todo mundo, para quem frequenta, para quem está fazendo lá o comércio, que está trabalhando, né? E para a população que está vivendo, né? Porque descansando, conseguindo descansar aqui antes. Importante importante todos saberem que mesmo onde tem restaurante, onde tem casa, nós temos moradores, temos pessoas que trabalham e que precisam dormir, né? Isso é importante. Organizar a cidade é muito importante. Todo mundo ter uma boa convivência. Lógico. Né? E Bernardo, lá na região, por exemplo, quando chega um restaurante novo, vocês vão lá conversar logo que o restaurante é instalado, uma casa noturna, como que é a convivência com os novos... Eu deixo ele à vontade primeiro, ver se ele vai procurar, consegue alguma coisa e fico quieto. Agora, da hora que eu receber alguma reclamação, aí nós vamos, para não dizer que a gente tem interesse para tirar proveito, alguma coisa, deixa ele bem sossegado. E os que vêm na reunião, a primeira coisa que me põe aí para dar os jantares também, que eu gostei de ter o pessoal junto. Então é bom para a comunidade isso aí. Agora, essa oportunidade dele também, até para os outros presidentes de CONSEG, que por acaso assistam essas reportagens, né? Ele procura o problema, ou seja, a casa noturna está lá, ele não vai direto na polícia, vamos tentar fazer intervenção, não. Ele está acontecendo um problema com um determinado restaurante. Ele chama o dono do restaurante para conversar. Isso deu muito certo. Ou seja, antes de a gente tentar... É a mesma coisa, né, para o meu vizinho. Meu vizinho está fazendo lá um barulho, um som alto. Ao invés de eu ligar direto para a polícia, de eu reclamar na prefeitura, vamos conversar com ele, vamos falar, olha, vamos dialogar, vamos negociar. E é isso que ele faz lá. E é uma área extremamente crítica, né, de um poder aquisitivo alto, onde as pessoas têm possibilidade aí de tomar providências rápidas, né? Mas ele faz isso, ele chama, ele conversa, constroem junto uma solução de segurança. É para isso que servem os CONSEGs. Eu tive um caso... Rapidinho, a gente tem que ir para o intervalo, rapidinho, vou deixar todo mundo curioso com esse terceiro caso que o Bernardo vai contar para a gente. Terceiro caso bem sucedido, né? Porque o CONSEG aí do Itaim Bibi já se tornou um exemplo aqui de ações bem sucedidas. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Sala de Visitas.